Boa noite, irmãos. Boa noite, louvado seja o Senhor por mais um domingo, mais um dia do Senhor, que a gente pode começar e finalizar o dia dando graças ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza, a sua santidade, a sua majestade, né? Que bênção estamos aqui também nessa noite. Hoje, irmãos, a gente vai meditar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos meditar em apenas um versículo, mas eu quero ler capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 22 com você. A nossa meditação vai ser especialmente no verso 18, mas nós vamos ler do versículo 12 ao 22 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Diz assim o texto: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, a gente te louva, Pai, te agradece por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença. Somos tão pequenos diante do Senhor, Pai. Precisamos tanto, Pai, do Teu auxílio e da Tua ajuda. E por isso, nesse momento, Senhor, eu clamo que o Senhor mais uma vez seja misericordioso, Pai, conosco, com a Tua igreja, Pai. Que o Senhor nos conduza aqui a compreender, Senhor, a Tua palavra, e que tudo que a gente venha falar aqui nessa noite, Pai, possa render frutos em nossas vidas. Que saiamos daqui, Senhor, mais parecidos com Cristo nessa noite. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, antes da gente chegar então aqui no versículo 18, se você já se atentou aí, o versículo 18 é o em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu queria então situar você um pouquinho aqui no contexto da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa que é uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo, não é? Quando a gente vai lá no final do capítulo 2, Paulo diz que essa igreja é a sua esperança, a sua alegria e a sua coroa na volta de Cristo, não é? Então, Paulo tem muito carinho ali pela igreja de Tessalônica, e essa foi a igreja que Paulo mesmo plantou, como está lá relatado no capítulo 17 de Atos, não é? Então, após Paulo sair ali de Filipos, né, com toda aquela perseguição, ele vai para Tessalônica, e o texto lá de Atos, então, diz que Paulo passou ali 3 sábados arrazoando e pregando o evangelho. Então, mesmo num período curto de tempo ali, aquela igreja, então, ela é plantada. E Paulo, então, escreve, irmãos, essa carta. O principal propósito de Paulo é encorajar aqueles irmãos que eram recém-convertidos, não é? Aquela igreja ali, ela tinha talvez menos de 1 ano, não é, de plantada, e aqueles irmãos ali eram novos na fé. E o objetivo de Paulo, então,
era fortalecer e encorajar a fé daqueles irmãos ali, principalmente olhando para a segunda vinda de Cristo. Em nenhuma carta, irmãos, de Paulo, a gente vê tanta ênfase na segunda vinda de Cristo como a carta de 1 Tessalonicenses. Se você observar bem, os 5 capítulos de Tessalonicenses finalizam com uma referência à segunda vinda de Cristo. Então, esse tema principal da volta de Cristo como um motivo para dar esperança àqueles irmãos que eram recém-convertidos, àqueles irmãos que estavam ali passando por uma perseguição grande, não é, por tribulações. Então, Paulo enfatiza bastante a segunda volta de Cristo com o objetivo, então, de encorajar aqueles irmãos. Mas um ponto também importante é que Paulo, ele exalta a firmeza na fé com que aqueles irmãos estavam vivendo. Embora uma igreja jovem, o que Paulo diz é que a fé daqueles irmãos e o evangelho que eles estavam pregando estava se espalhando na Macedônia, na Acaia e por toda aquela parte. Ou seja, mesmo a igreja ali ainda pequena, ainda no seu início, ela tinha uma grande influência em toda aquela região ali em que ela estava situada. Mais um ponto importante também é que Paulo, ele classifica a fé daqueles irmãos como uma fé operosa, ou seja, a fé daqueles irmãos, aquilo que aqueles irmãos criam, estava dando frutos visíveis. Então, Paulo diz que mesmo nesse contexto de perseguições, os irmãos ali de Tessalônica, eles estavam dando frutos. Mas então, quando a gente chega nesse capítulo 5, nesse trecho aqui que nós lemos do verso 12 ao verso 22, a gente vê aqui que Paulo, então, ele vai chegar em aspectos muito práticos, não é? Primeiro ele fala ali que teve vontade de voltar a Tessalônica, mas por 2 vezes ele foi impedido por Satanás. A gente não sabe exatamente ali o que deve ter acontecido, mas Paulo fala dessa forma. E então, nesse capítulo 5 aqui, o apóstolo Paulo, ele traz diversos aspectos práticos para a igreja de Tessalônica e, por consequência, para nós também. Mas um ponto, irmãos, importante é que Paulo usa uma expressão mais de uma vez nessa carta, que é para que continueis progredindo. Paulo usa essa expressão em mais de um capítulo da carta, para que continueis progredindo. Então, a primeira lição aqui, que a gente começa a observar é que mesmo uma igreja ali que estava firme na fé, mesmo uma igreja que estava dando frutos, que estava pregando o evangelho, ela ainda tinha mais a avançar. Mesmo a igreja que é fiel ao Senhor, essa igreja, ela precisa se manter avançando e avançando no Senhor. Então, nesse capítulo 5 aqui, o apóstolo Paulo, a partir do verso 12, ele traz alguns aspectos práticos, como a necessidade de viver em paz, de admoestar aqueles que são insubmissos, de consolar os irmãos que estão desanimados na caminhada, de amparar os mais fracos. E então ele coloca orar sem cessar, essa ideia de continuidade, e também regozijai-vos sempre. Então, chegando aqui no versículo 18, em tudo dai graças. Mas algo que é importante, irmãos, a gente perceber aqui, nesse trecho que nós lemos, aqui Paulo não está dando conselhos. Paulo não está dizendo assim, eu acho bom que vocês se alegrem. Eu acho bom que vocês orem. Eu acho bom que vocês deem graças. Não, o que Paulo está fazendo aqui é que Paulo está dando ordens. Paulo está dando comandos àquela igreja. Ele está dando ordens. Então, todas essas falas aqui de Paulo, elas estão no imperativo, ou seja, Paulo está dando uma ordem, Paulo está dando um comando àqueles irmãos. E assim como para aqueles irmãos, esses comandos, eles não eram algo que é opcional, também eles não são para nós. Quando a Bíblia diz, regozijai-vos sempre, isso aqui é uma ordem. Então, se nós não estamos nos alegrando sempre, nós estamos em pecado. Orai sem cessar, isso aqui é uma ordem. Se nós não estamos orando sem cessar,
nós estamos em pecado. Então, quando ele diz aqui, no versículo 18, em tudo dai graças, Paulo aqui também está dando uma ordem. Então, se nós não temos dado graça em todas as circunstâncias, nós também estamos em pecado. Então, eu queria pensar aqui com você, primeiro, fazer algumas perguntas para que a gente possa começar a refletir sobre esse texto. Primeiro, será que sabemos de fato o que é dar graças e entendemos com profundidade o que isso significa? Será que realmente a gente sabe o que significa dar graças ao Senhor e a gente entende com profundidade o que isso significa? Mais uma pergunta: será que é algo que muitas vezes nós até fazemos, mas fazemos ali meio que no automático, não é? Sem a compreensão verdadeira daquilo que nós estamos fazendo. Não é algo que muitas vezes pode se manifestar de forma externa, com palavras, com atitudes, mas o nosso coração, no final das contas, ele está distante do Senhor. Então, eu gostaria de dividir aqui esse sermão em 3 partes. Primeiro ponto, para a gente pensar um pouco o que é, então, dar graças. Não é? Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o que é dar graças? Se em tudo nós temos que dar graças, nós precisamos, de fato, ter a compreensão do que significa dar graças. Em segundo lugar, nós só podemos dar graças quando compreendemos que Deus é bom e justo. Nós só podemos dar graças quando nós compreendemos que Deus é bom e justo. E em terceiro lugar, dar graças é reconhecer o amor de Deus. Então, o que é dar graças? Nós só podemos dar graças quando compreendemos que Deus é bom e justo, e dar graças é reconhecer o amor de Deus. Então, primeiro ponto aqui, o que é dar graças? Em primeiro lugar, irmãos, em relação a o que é dar graças, não é? Embora estejamos falando de uma atitude que se manifeste de forma externa, com palavras e ações, dar graças é algo que começa no nosso coração. Dar graças é fruto de um coração que entende que tudo que acontece vem do Senhor, que tudo que você tem, que tudo que você é da vontade dEle. Então, por isso, a consequência é que você manifesta, então, esse agradecimento ao Senhor. Então, dar graças são atitudes e palavras que começam, é um sentimento que começa, então, no nosso coração, reconhecendo essa soberania de Deus em relação a todas as coisas. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, então, vem do Senhor. E por isso, então, a gente manifesta, então, esse sentimento interior. Mas perceba que o apóstolo Paulo, ele diz, porque é a vontade de Deus para nós. Porque o grande ponto, irmãos, aqui é que, quando nós damos graças, nós estamos glorificando a Deus. Quando nós damos graças em todas as situações, em todas as circunstâncias, nós estamos mostrando a satisfação pelas suas obras e pelo seu governo. Resumindo aqui, estamos concordando que o plano de Deus é o melhor. Quando nós damos graças em todas as situações, ainda que em situações difíceis, ainda que em situações de perseguição, como era o caso aqui dessa igreja de Tessalônica, nós estamos manifestando a nossa concordância com os planos do Senhor. Portanto, dar graças é fruto de satisfação e contentamento em Deus. Quando nós damos graças, isso é fruto do nosso contentamento e da nossa satisfação no Senhor. O pastor John Piper, ele tem uma frase muito famosa, que ele diz: Deus é mais glorificado quando estamos satisfeitos nele. Deus é mais glorificado quando estamos satisfeitos nele. Então, esse contentamento interior que nós temos, ele se manifesta de forma exterior. E então, nós tornamos público
o nosso contentamento com aquilo que o Senhor tem feito, com as suas obras e também com o seu governo. Perceba, irmãos, que a falta de satisfação ou a falta de contentamento, em última análise, ela é sempre com Deus. Quando nós mostramos uma falta de satisfação, uma falta de contentamento, se você for voltando e chegando no seu coração, você vai perceber que no final das contas, a sua insatisfação é com o Senhor. Mas o que a Bíblia nos diz, irmãos, é que a nossa falta de contentamento tem um nome. Isso é um pecado chamado cobiça. Sabe aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde, não é? Esse é exatamente o retrato do nosso coração. A grama do vizinho é sempre mais verde, não é? E isso é fruto exatamente da nossa cobiça, da nossa falta de contentamento com o Senhor. E então isso se manifesta numa vida que não dá graças, uma vida que não demonstra esse contentamento com Deus. Então, aqui fica um alerta, irmãos, para nós. Será que nós temos vivido uma vida de gratidão para com Deus? Avalie o seu coração, avalie como é que você tem caminhado, avalie como é que você olha para o seu vizinho, para os seus irmãos da igreja. Será que você tem vivido uma vida de contentamento com Deus? Será que temos manifestado a alegria com os planos de Deus para nós? Se por acaso, irmãos, a gente não tem conseguido fazer isso, saiba que a nossa insatisfação no Senhor é um pecado chamado cobiça, não é? E em tudo dá graças, como vimos, é uma ordem para o povo de Deus. Viver de modo satisfeito no Senhor é uma ordem para o povo de Deus. Aqui nós não estamos falando de algo que é opcional, nós estamos falando de algo que é uma ordem, um mandamento do Senhor. Portanto, se você tem cometido esse pecado da cobiça, ainda que de forma muito sutil, irmãos, isso aparece de diversas formas na nossa vida, mas o fato é que esse pecado, então, ele nos impede de termos uma vida de gratidão e manifestarmos, então, essa alegria diante dos homens. Portanto, dar graças, então, é demonstrar alegria e gratidão por meio de palavras e ações em relação ao que Deus tem feito. Por isso, quando damos graças, o nome de Deus é glorificado. Quando nós damos graças continuamente, nós estamos dizendo que os planos de Deus, eles são os melhores, independente das circunstâncias que nós estamos passando. E veja, Paulo dá esse comando a uma igreja que estava passando por diversas perseguições. Paulo não dá esse comando para uma igreja que estava ali com tudo em paz ao redor dela. Não, Paulo e além de tudo, recém-convertidos. Aqueles irmãos, eles eram recém-convertidos na fé, não é? E Paulo, mesmo assim, ele dá esse comando: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Mas, um segundo ponto, irmãos, é que nós só podemos dar graças quando compreendemos que Deus é bom e justo. Nós só podemos dar graças quando nós compreendemos que Deus é bom e justo. A verdade, irmãos, é que, sejamos sinceros, é difícil dar graças no meio do sofrimento. É difícil quando a gente está naquela situação ali que o nosso coração fica pequeno, que a gente não tem muito o que fazer. É muito difícil dar graças ao Senhor. Mas o sofrimento, ele é causado por duas coisas. Ou porque nós queremos algo que nós não temos, nós queremos uma situação que nós não temos, ou porque nós não queremos uma situação que nós temos. Perceba, o sofrimento, ele é causado porque nós queremos algo ou uma situação que não temos, ou ele é causado porque nós não queremos uma situação que estamos vivendo ou algo que temos. Então, chamo você a abrir em Romanos capítulo 8, versículo do 28 ao 30, Romanos capítulo 8. Esse é um texto
bastante conhecido, Romanos capítulo 8, do versículo 28 ao 30. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que a palavra de Deus diz aqui: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes a gente lê esse versículo aqui, não é? E a gente não aplica ele em nossas vidas, não é? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas veja, algo muito importante aqui, irmãos, é que se nós não reconhecermos Deus como um ser que é totalmente bom, nós jamais poderemos dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se nós não reconhecermos esse atributo de Deus, Deus é bom. Se há uma pontinha de dúvida no seu coração, será que Deus é bom mesmo? Será que quando você olha lá aquela notícia no jornal, né? A enchente no Rio Grande do Sul, e aí pode vir no seu coração ali, será que Deus é bom mesmo? Veja, nós jamais poderemos dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem, se não tivermos a certeza que Deus é completamente bom. Nós jamais poderemos dizer, tudo está cooperando para o meu bem, se nós não tivermos a certeza que Deus é completamente bom. É porque temos a certeza da bondade de Deus que podemos dar graças em todas as situações. É porque temos certeza que Deus é completamente bom e tudo coopera para o nosso bem, que em todas as situações nós podemos dar graças ao Senhor. Mas perceba aqui que versículo 29, ele diz o seguinte, de Romanos, que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de Cristo. Se estamos, irmãos, sendo conformados à imagem de Cristo, ainda que nós não tenhamos a compreensão completa de todas as circunstâncias, nós podemos dar graças ao Senhor. Se nós temos a compreensão de que o Senhor está nos moldando para que nós sejamos igual ao Senhor Jesus, nós podemos dar graças ao Senhor. E moldar muitas vezes dói, não é? Quando o Senhor está moldando ali o nosso coração, quando a gente está passando ali pelo arroxo, por situações difíceis, mas o que a palavra de Deus diz é que nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Então, essas certezas, irmãos, elas precisam estar no nosso coração. Deus é bom, todas as coisas cooperam para o nosso bem. O Senhor está nos moldando à imagem de Cristo. A partir dessas certezas juntas, a gente pode olhar qualquer circunstância, ainda que aos nossos olhos elas não façam nenhum sentido, mas a gente pode dizer, Deus está fazendo tudo para o nosso bem, para o bem dos seus filhos, para o bem dos seus eleitos. Então, por toda a Escritura, irmãos, a gente vê uma ênfase na bondade de Deus. Esse atributo de Deus é enfatizado por toda a palavra. No Salmo que nós lemos aqui na liturgia, Salmo 106, logo no versículo 1, ele diz, rendei graças ao Senhor. E ele diz por quê? Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tiago, capítulo 1, versículo 17, ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então perceba que a compreensão de que Deus é bom é essencial para que a gente dê graças em todas as circunstâncias. Mas há um segundo atributo do Senhor, que é fundamental também para que a gente possa dar graças em todas as circunstâncias, que é a sua justiça. A Bíblia diz que Deus é justo.
E justo nos dá a ideia de retidão. Lá no texto de Tiago diz que nele não há mudança, não há sombra de variação. Então, é pela justiça de Deus que nós temos certeza que o seu proceder é fiel. Nós temos certeza, irmãos, que Deus, Ele não vai chegar em um determinado momento e deixar de fazer coisas que cooperam para o nosso bem. A gente tem certeza que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo em todas as suas obras. Salmo 33, versículos 4 e 5, diz o seguinte: porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Veja, Ele ama a justiça e o direito. Todo o seu proceder é fiel. Não há nada que o Senhor faça que seja em infidelidade. E por isso, então, compreender também a justiça do Senhor é essencial para que em todas as circunstâncias demos graças a Ele. Salmo 145, versículo 17, diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Então, irmãos, enquanto os ímpios questionam se há um Deus, não é? Principalmente quando eles veem alguma catástrofe, quando eles veem a fome, quando eles veem as guerras, né? A gente está passando aí num período de tantas guerras, não é? Os ímpios, então, nesses momentos, eles vão questionar o Senhor. Se de fato existe um Deus, se de fato esse Deus é bom, se de fato esse Deus é justo. Mas nós não, irmãos, nós temos a palavra do Senhor que nos assegura que Deus é bom e que Deus é justo. Então nós devemos olhar, irmãos, para essas verdades com toda a nossa confiança, com toda a segurança. E por isso, então, nós podemos dar graças ao Senhor. Mesmo em meio a uma situação de guerra, mesmo em meio a uma situação de enchente, mesmo em meio a uma dificuldade financeira, qualquer que seja a situação, a gente pode dar graças em todas elas, porque essa atitude, então, é algo que começa no nosso coração e se manifesta de forma externa, reconhecendo e concordando com tudo aquilo que o Senhor tem feito, mesmo que não tenhamos toda a compreensão de todas as coisas. Mais um ponto também, irmãos, importante, é que dar graças é reconhecer o amor de Deus. Só é possível, irmãos, dar graças quando nós reconhecemos o amor de Deus que foi derramado, aquele sangue que foi derramado na cruz. Observe, versículo 18, volte aí mais uma vez, ele diz: porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja, não é para todos, mas para aqueles que conhecem ao Senhor. Essa é a vontade de Deus para aqueles que conhecem ao Senhor. Aqueles que não estão em Cristo jamais poderão viver uma vida de gratidão para com Deus. Aqueles que não estão em Cristo, certamente no dia mau, o que vai surgir ali é a murmuração, é a queixa, é a reclamação. Mas isso só é possível, só nós que estamos em Cristo, é que estamos aptos a, em tudo, em todas as situações, darmos graças. Perceba, aqueles irmãos ali de Tessalônica, eles são um exemplo para nós, não é? Eles estavam passando ali por perseguições, tribulações, e mesmo assim o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças. A verdade, irmãos, é que eles conheciam o amor de Deus porque eles eram salvos. Então, aqueles que conhecem de fato o amor de Deus, eles estão aptos, eles estão habilitados a viver uma vida de gratidão para com Deus. Os ímpios, no momento da dificuldade, certamente o que vai surgir dessas pessoas é a reclamação, é a murmuração, é a queixa. Mas aqueles que estão em Cristo, então eles podem viver essa vida de satisfação para com Deus. Quando nós compreendemos, irmãos, o amor de Deus
demonstrado por meio da cruz. Sabemos que já recebemos o melhor presente que nós poderíamos receber. Qualquer coisa que a gente receba, se nós compararmos a nossa salvação, tudo fica pequeno. Essa é a verdade. Pense aí em qualquer coisa que você pode conquistar na sua vida. Cada um certamente vai ter um objetivo aí. Qualquer dessas coisas, irmãos, junto da nossa salvação, qualquer uma delas fica pequena. Imagina aí, Dione, morar na Suíça, não é? Muito bom, não é? Mas se compararmos isso com a nossa salvação, tudo fica pequeno, irmãos. Então, a cruz, o sacrifício de Cristo, é motivo suficiente para que vivamos uma vida de gratidão, para que em tudo demos graças ao Senhor. E agora, irmãos, então, livres do poder do pecado, a gente pode reconhecer a bondade, a justiça e o amor de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, o que a Bíblia diz é que Deus já provou o seu amor para conosco. Então perceba como é importante que a gente conheça os atributos de Deus, que a gente conheça que Deus de fato nos ama, que a gente conheça de fato que Deus é justo, que a gente conheça de fato que Deus é bom, para que então a gente possa olhar qualquer circunstância e saber que tudo coopera para o nosso bem. Como nós lemos, irmãos, na nossa liturgia aqui mais cedo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso, então, é motivo suficiente para vivermos uma vida de gratidão. Portanto, a cruz, ela deve ocupar um lugar central em nossas vidas. O John Piper tem uma frase que ele diz: ser cristão é ser constrangido pelo amor de Deus. Toda vez que nós olhamos essa cruz aqui, irmãos, a gente deve, então, ter essa sensação de constrangimento. Jesus morreu no meu lugar. A cruz, ela mostra que nós somos indignos, mas ao mesmo tempo ela mostra que Deus nos ama. E esse amor de Deus, então, irmãos, nos leva a uma vida de gratidão a Ele. Todas essas verdades, irmãos, devem nos levar a uma vida de contentamento. Precisamos lembrar que as misericórdias do Senhor é que são a causa de não sermos consumidos. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, Jeremias diz o seguinte: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Observe, por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Irmãos, se tem alguma coisa que nós devemos ter insatisfação, é com o nosso pecado, com o nosso próprio pecado. Muitas vezes a gente acha que a gente tem o direito de exigir alguma coisa de Deus. Muitas vezes a gente acha que tem o direito de receber alguma coisa de Deus. Mas a verdade, irmãos, é que a gente não tem direito a nada, não é? Por nós mesmos, a gente não tem direito a nada, porque nós somos pecadores. O que Isaías diz é que nossos atos de justiça são como trapos imundos. E por isso Jeremias diz aqui: por que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Ao Senhor, irmãos, o que nos cabe é dar graças. Ao Senhor, o que nos cabe é ter uma vida de constante agradecimento, de contentamento por tudo aquilo que a gente já recebeu em Cristo. A cruz, lembre-se disso, a cruz mostra que nós somos indignos, mas ela também nos mostra o grande amor de Deus pelo seu povo. Então, de forma mais prática aqui, irmãos, quero pensar então em algumas aplicações aqui, caminhando para a reta final. De modo prático, então,
Em primeiro lugar, medite mais sobre o ser de Deus e os atributos de Deus. Se você não tem levado uma vida de contentamento, se você não tem levado uma vida de gratidão, de estar constantemente dando graças ao Senhor, medite mais sobre o ser de Deus e seus atributos, não é? A leitura constante da palavra, mas a gente tem livros que também nos ajudam a meditarmos de forma muito específica nos atributos de Deus. Uma vida amarga não é o que a palavra de Deus nos chama a viver. Uma vida de murmuração, uma vida de reclamação, uma vida de queixa constante, não é o que Deus nos chama a viver. Talvez, se você tem vivido essa vida, você precise ter uma compreensão melhor do amor de Deus. Talvez, se você tem vivido uma vida de constante reclamação, você precise compreender melhor a bondade de Deus. Você precisa compreender melhor a justiça de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, irmãos, nós percebemos que tudo é graça. O fato de nós termos acordados essa manhã é graça do Senhor. O fato de nós chegarmos aqui na igreja, de voltarmos para casa, de começarmos a segunda-feira, tudo isso é graça de Deus. Então, se você tem vivido essa vida amarga, busque conhecer mais os atributos de Deus. Certamente conhecer a bondade de Deus, conhecer a sua justiça, o seu amor, isso levará você a ter uma vida de contentamento nele. Segundo lugar, exercite-se em lembrar as bênçãos que o Senhor já derramou na sua vida. Não é? Esse é um ótimo exercício. Por conta do nosso pecado, nós somos muito rápidos em esquecer aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos, não é? O nosso pecado nos faz esquecer de forma muito rápida, não é? Então, exercite-se em lembrar todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor já fez você passar. Isso pode acontecer no seu culto familiar, isso pode acontecer no seu pequeno grupo, isso pode acontecer em conversas informais, mas lembrar a bondade de Deus. Muitas vezes a alegria do irmão nos faz lembrar também dessa bondade de Deus, não é? Essa semana eu e Bruno, nós fomos visitar Rafael, né? E olhar Rafael ali depois do transplante, gente, isso alegra demais o nosso coração, não é? A gente lembra da bondade de Deus, a gente lembra do amor de Deus e nos faz então ter uma vida de gratidão. Isso nos faz ter uma vida de contentamento, sabendo que Deus é bom em meio às dificuldades. E por fim, irmãos, então o terceiro ponto aqui é que em meio aos sofrimentos, olhe para a eternidade. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nessa carta aos Tessalonicenses, em todos os capítulos, Paulo finaliza enfatizando a segunda vinda de Cristo. Isso não é por acaso, irmãos. Aqueles irmãos estavam passando por muitas dificuldades, mas Paulo, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: olhem para frente, olhem para o momento que vocês estarão com Cristo, olhem para o momento que vocês estarão livres do pecado. Então, em meio aos sofrimentos, olhe para a eternidade. Então, irmãos, para a gente finalizar, lembre-se disso, essa vida de gratidão e contentamento com o Senhor, no Senhor, ela deve ser constante, não é? A gente não está tratando aqui de algo que deve acontecer em momentos determinados da nossa vida, mas aqui nós temos um comando muito claro da palavra de Deus: em tudo dai graças. Se nós não temos vivido uma vida de contentamento com o Senhor, avalie seu coração. Talvez você precise meditar mais nessa cruz aqui. Talvez você precise meditar mais na bondade de Deus. Talvez você precise reconhecer o seu pecado, o quão indigno você era, para então que você tenha uma vida de contentamento no Senhor. Amém? Que o Senhor nos dê a graça de andarmos em fidelidade
a Ele e progredir também nessa vida de contentamento. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, como é bom, Pai, meditarmos na Tua Palavra. Como é bom, Pai, Te conhecermos mais, conhecermos os Teus atributos, conhecermos a Tua bondade, conhecermos o Teu amor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida, Pai, de contentamento, a estarmos satisfeitos somente no Senhor, Pai. Independente das circunstâncias, Pai, que a gente possa olhar para o nosso Senhor Jesus, que a gente possa olhar a cruz de Cristo, Pai, e perceber, Pai, o quão amado nós somos pelo Senhor, Pai. Não porque nós merecemos, não porque nós fizemos algo de bom, mas porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor derramou da sua graça sobre nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a andar em fidelidade ao Senhor, como igreja, como teu povo aqui nesse mundo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.